Oi, meu nome é Bruno. Hoje vamos falar sobre esforços internos. Bom, começando a falar um pouco sobre o equilíbrio de um corpo deformável, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente nessa aula, e na matéria de uma maneira geral, é que estática é a base. Se não entender estática, não vai conseguir avançar em mecânica dos sólidos, mas não é nada complexo, tanto que nessa aula o objetivo é simplificar isso para vocês, fazer um resumo rápido e direto. Então, a gente vai abordar cargas externas, então força de superfície, força de corpo. Além disso, vamos abordar também as reações de apoio e também as equações de equilíbrio que vêm lá da estática, e vamos apenas relembrar isso daí. Bom, falando um pouco mais sobre cargas externas inicialmente, ela divide em dois tipos. A primeira é força de superfície, ou seja, são forças que surgem do contato direto entre dois corpos, ou seja, ela pode ser uma força concentrada ou uma força distribuída. Uma forma de identificar quando é uma força concentrada e quando é uma força distribuída, é analisar se a área for pequena em comparação à área da superfície total do corpo, a gente pode considerar ela concentrada em um ponto. Agora, se ela não for tão pequena, aí a gente acaba considerando como uma carga distribuída, uma força distribuída, enfim. O segundo tipo são forças de corpo, que é quando um corpo ele exerce uma força sobre outro sem um contato físico direto entre eles. O exemplo clássico são efeitos ocasionados pela gravidade, ou seja, a força-peso é um exemplo clássico. E embora essas forças de corpo, ou seja, essa força-peso, por exemplo, ela afeta cada uma das partículas do corpo, ela não vai ser representada como uma força distribuída. Ela vai ser representada como uma força concentrada que está num ponto específico do corpo, que nesse caso é o centro de gravidade. Agora falando um pouco sobre as relações de apoio, os apoios funcionam basicamente como travas de uma estrutura, então eles acabam bloqueando movimentos específicos e gerando reações necessárias para manter o corpo parado, vamos dizer assim, ou o corpo em equilíbrio, basicamente, né, como dito anteriormente. E a gente tem alguns tipos, a gente tem o cabo, que o tipo de reação ele tende a ser na direção do cabo. A gente tem um pino externo que ele não vai impedir o corpo de girar, mas vai impedir que ele se movimente no eixo XY. O rolete ele vai impedir que o corpo teoricamente desça, mas não vai impedir que ele suba diretamente. E tem entre outros que estão nessa tabela e também são apresentadas no Hibber, sétima edição. Bom, esses são os mais comuns, não vou passar por cada um deles porque é algo que quando você vai fazendo exercício você vai se acostumando a que reações que eles têm normalmente. Essa é uma tabela que está no livro, mas eu trago aqui também só para deixar mais claro e mais fácil de vocês compreenderem. Falando sobre as equações de equilíbrio, o livro define que para a gente ter o equilíbrio em um corpo é necessário ter equilíbrio de forças para impedir tanto a translação quanto o movimento acelerado do corpo ao longo de uma trajetória reta ou uma curva, por exemplo, e teria que ter um equilíbrio de momentos para impedir que o corpo gire. Ou seja, basicamente, para um corpo ficar em equilíbrio, ou vamos dizer assim, parado, ele precisa cumprir dois requisitos fundamentais. Ele precisa ter um somatório de forças igual a zero e um somatório de momentos igual a zero. Nesse caso, a gente pode fazer eles de uma forma vetorial, ou seja, a gente pode fazer esse somatório de forças tanto no eixo x, quanto no eixo y, quanto no eixo z, e o mesmo vale para o momento. Como na maior parte dos nossos exercícios eles são em duas dimensões, a gente acaba abordando apenas essa simplificação das equações, ou seja, um somatório de forças em x, um somatório de forças em y e um somatório de momentos num ponto específico do nosso objeto. Considerando tudo isso, aliado a tudo que a gente viu agora, a gente também tem que considerar em mecânica dos sólidos, e a gente já viu em estática, a questão de cargas internas, ou seja, a gente tem que considerar as forças e os momentos que o material ele gera lá no interior dele para que ele mantenha a sua integridade, para que ele não, vamos dizer assim, quebrar quando ele sofre essas cargas externas. Então, uma forma da gente avaliar isso, conforme o esquema abaixo, é realizar um método de seções que já foi abordado lá em estática, mas a gente vai fazer um exemplo logo logo e vai ficar mais claro. Mas basicamente, a gente pode ter força de cisalhamento, que é essa que está em cinza, a gente pode ter uma força normal ao objeto, e a gente também pode ter o momento vetor, que nesse caso os exercícios costumam abordar em pontos específicos, ou pede as equações ao longo do corpo. É algo relativamente tranquilo de se fazer. Bom, gente, da parte da questão de introdução teórica seria isso. A gente não tem nessa aula muitos tópicos a se falar, tanto que foi algo bem curto, até porque são tópicos simples, então eu espero que tenha ficado claro, afinal, reações de apoio, cargas internas, cargas externas são algo que todo mundo já viu antes de entrar em mecânica dos sólidos. Para exemplificar tudo que foi falado nessa aula, eu vou fazer dois exercícios. O primeiro vai ser o 1.1, do Hilbert sétima edição, então
O que que o exercício 1.1 fala? Ele fala que pode determinar uma força normal interna resultante que age na seção transversal do ponto A em cada coluna. Ou seja, nessa figura A, o segmento BC tem massa de 300 quilos. Aqui tem massa de 300 quilos. E no segmento CD tem massa de 400 quilos por metro. Em B, a coluna tem massa de 200 quilos por metro. Bom, o primeiro passo vai ser fazer o diagrama de corpo livre do objeto. Então, eu já vou fazer o diagrama de corpo livre considerando aquele método das seções no ponto A, que é o nosso ponto que a gente quer analisar. Então, ele seria basicamente um retângulo maior e um meio retângulo aqui embaixo. Então, aqui em cima a gente tem 5 kN. Aqui a gente vai ter 3 kN em cada canto. Então, 3 kN em cada canto. E a gente vai ter aqui 1,2 metros. E aqui em cima a gente vai ter 3 metros. Uma coisa que a gente não pode esquecer, beleza, fizemos o diagrama de força, a gente não pode esquecer desta questão das forças pesos, ou seja, a massa de BC ela é relevante para esse caso. Então, nesse caso aqui, a gente tem cerca de 300 quilos por metro. A gente sabe, por ser no sentido da gravidade, está para baixo e está centralizado aqui. O bloco CA ele também vai ter essa força peso, só que para o bloco CD, desculpa, ele vai ser 400 quilos por metro. Bom, o nosso diagrama não está necessariamente muito bonito, mas ele não necessariamente precisa ser bonito, você precisa entender, principalmente as forças que estão no sistema. Como a gente já fez a nossa seção em relação a esse ponto A, que é o ponto vermelho, a gente já pode colocar a nossa reação, que seria o que ele quer, né? Que seria a nossa reação normal, ou seja, a força normal interna, que nesse caso é o nosso N. Como a gente viu aqui que todas as forças estão para baixo, pelas equações de equilíbrio, ou seja, pela somatória de forças em y considerando para cima positivo, igual a zero, a gente sabe que N, consequentemente, vai ser a soma de todas essas forças e ele está no sinal contrário a elas, ou seja, ele está para cima. Nesse caso, vai ser 5 kN mais 3 kN mais 3 kN mais 300 quilos por metro vezes o comprimento que a gente tem nesse trecho, ou seja, 3 metros, vezes 9,81, mais 400 vezes 1,2 vezes 9,81. Tudo isso daqui, teoricamente, tem que ser igual à nossa força N, que é o que a gente quer. Só que tem que ficar atento a uma coisa. Isso daqui, todas essas outras aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, estão em quilonewton. Isso daqui vai nos resultar em newton. Então, ou a gente trabalha passando esse daqui para newton, ou esse daqui para quilonewton. Só deixando claro. Nesse caso, eu vou trabalhar em quilonewton mesmo. Já vou fazer simplificações na calculadora, basicamente. Ou, se você preferir, nossa, eu sou uma pessoa que esquece fácil, já coloca aqui, ó. Divide por mil. E divide por mil. Só para facilitar. Calculando isso daqui, a gente vai chegar em 11 quilonewtons. Somando esses três, mais 8,829 já está em quilonewton e mais 4,7088 quilonewtons, que vai ser igual a 24,54 aproximadamente quilonewtons. Bom, indo para a segunda parte do exercício, então
Esquece tudo que você viu aqui no A, basicamente. Esquece isso daqui. Então, o diagrama da parte B não é tão difícil. Ele é simples. Vai ser um retângulo com algumas forças. 8 kN para baixo, ou seja, 8 kN. Deixa eu mudar para cá. Aqui vamos ter 6 kN. Aqui vão ter 6 kN. Aqui vão ter 6 kN. Aqui 4,5 kN. 4,5 kN. Nesse caso aqui a gente já sabe que é para cima, né? Conforme o soltar for simples, a gente não pode esquecer de um fator importante desse exercício, ou seja, a nossa força peso atrelada a essa barra, que eu vou chamar de P só, para ficar mais fácil. E a gente puxa esse P para cá, por exemplo, que eu vou chamar de P só, que ele é mesológico, ou seja, ele vai ser os 200 kg por metro vezes o comprimento do ponto que a gente está analisando, ou seja, daqui até aqui, vezes a gravidade. Nesse caso, seria igual a 8 kN, opa, 8 kN, mais, eu já vou colocar aqui em evidência, então, 6 kN, 2 vezes 6 kN, mais 2 vezes 4,5 kN. Considerando a força-peso, vai ser mais 200 vezes 3 metros vezes 9,81. Nesse caso, tudo isso daqui tem que ser igual ao nosso N. Nós vamos ter 34,9. Se, né, quisermos só dar uma arredondada, quilonewtons. Bom, o segundo exercício que a gente vai fazer nessa aula vai ser o 11.1 da sétima edição, ou seja, é um exercício que vai envolver cargas distribuídas, que nem a gente explicou anteriormente, e vai envolver reações de apoio, que também aborda todos os conteúdos da aula. O exercício é basicamente uma viga suportada a uma carga distribuída mostrada, determine as cargas internas resultantes nas seções transversais, ou seja, cargas internas. A gente vai ter que avaliar se tem V, se tem N e se tem um M0, ou nesse caso um MT ou ME, que vai ser nesse ponto que a gente vai analisar, né? O que o exercício quer dizer que sejam verticais? Quer dizer que esses dois apoios, A e B, vão funcionar como roletes. Se a gente for na nossa tabelinha, que a gente está vendo aqui no slide de novo, é qual? Rolete é exatamente uma força vertical. Primeiro passo aqui vai ser o diagrama de corpo livre da peça inteira. O primeiro caminho vai ser o somatório de momentos num ponto aleatório, que nesse caso vai ser o nosso ponto A, mais simples de resolver. Eu vou assumir que o anti-horário é positivo, ou seja, as forças que geram rotações em relação ao ponto A anti-horário vão ser positivas. Igual a zero. O que que é isso daqui, basicamente? Ele está falando que ele tem 4,5 kN a cada metro. Se a gente considerar essa área interna, entre aspas, a gente vai ter uma força concentrada que estaria no centro, basicamente, dele, com um total de 4,5 vezes 6, que é exatamente 27. Então a gente vai ter aqui 27 quilonewtons, que está nessa distância aqui, ou seja, 3 metros. Fazendo a mesma coisa para essa carga distribuída triangular aqui em cima, basicamente a área dela, e ela vai estar concentrada num ponto de B sobre 3, sendo B igual a 2,7, sendo igual a 6 vezes a base, ou seja, 2,7,
divididos por 2, 8,1 quilonewtons. Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar um somatório de momentos. Por quê? Se a gente aplicar somatório de forças aqui, a gente não vai chegar só num resultado só com isso. Então, vamos começar com somatório de momentos ao longo do ponto A, considerando anti-horário positivo, isso daqui é igual a zero. Bom, FA não vai gerar momento em relação ao ponto A porque ele está aplicado sobre ele, então ele não tem um braço de alavanca. Então os únicos que vão se exercer vai ser o 27, 81 e o FB. Vamos ter 27 negativo, sentido horário, vezes 3, mais FB, vezes 6, menos 8,1 vezes 6 mais B divididos por 3, ou seja, 2,7 divididos por 3 mais 6, que é exatamente 6,9. Isso daqui deve ser igual a zero. Resolvendo isso daqui, chegamos como resultado final FP sendo exatamente igual a 22,815 quilonewtons. Para achar FA, simples somatório de forças. Em y, estou zerando para cima positivo. E deve ser igual a zero. Nesse caso, vamos achar que FA é igual a menos FB mais 27 mais 8,1, que vai ser exatamente igual a 12,285 quilonewtons. Bom, agora com os dois, é possível analisar por seção os pontos que a gente quer. Nesse caso aqui, analisando o ponto D, a gente tem duas opções. Ou analisar este lado, é uma coisa que eu acabei não comentando nos slides, ou analisar esse lado. Ou seja, aquelas reações V, N e um M, um momento vetor, eles são iguais se eu analisar tanto esse lado quanto esse lado. Então, vai de você olhar quantos dados você tem e quantos dados você quer trabalhar naquela seção. Neste caso, trabalhar com essa seção daqui para cá é muito mais simples. Então, vamos ter outro diagrama de corpo livre. Aqui, já vamos simplificar, tá? Considerando o ponto D, a gente vai ter a área equivalente aqui como sendo 4,5 vezes 1,8. Ou seja, a nossa força resultante dessa distribuição é exatamente 8,1, que está bem no meio. Além disso, temos a reação em A, ou seja, temos aquela nossa forcinha FA para cima, que já calculamos anteriormente. Bom, aqui faz sentido ter uma força normal? Não, porque eu não tenho nenhuma reação em X, então se eu fizer a somatória em X, eu vou chegar que aquilo dali é igual a zero. Então, eu vou ter um V que, olhando pelas magnitudes, a gente sabe que o V vai estar para baixo. A gente vai ter um momento fletor que eu vou chutar que está no anti-horário, que eu chamo de MD. Bom, como nesse caso a gente só tem umas variáveis bem simples, o próprio somatório de forças em Y, VD, é exatamente igual a 12,825 menos 8,1, que vai ser igual a 4,725. Somatório de momentos em D, anti-horário positivo, igual a zero. FA vezes o braço dele, que é 1,8. Nesse caso, o braço é essa distância em relação àquele meu ponto. E ele vai ser horário, então negativo. 8,1 anti-horário, então positivo. 8,1 vezes o braço dele, que é 0,9. Isso, somando MD, deve ser igual a zero. Logo, MD vai ser exatamente igual a 14,823 quilonewtons vezes metro. Bom, aplicando para o nosso ponto E,
que é o que o exercício pede, ou seja, esse ponto aqui, a gente pode analisar todo esse caso aqui, e daí a gente trabalharia com duas forças distribuídas, então um triângulo aqui, um retângulo aqui, teria que dividir em duas forças concentradas, se quiser, ou teria que fazer por integral, basicamente. Ou a gente trabalha com o lado de cá, que por si só a gente só vai trabalhar com essa força distribuída e com isso, basicamente, com as reações internas. O único problema, quando a gente analisar nessa seção, aqui não é mais 6 porque diminuiu essa altura. 6 é nesse topinho aqui. Nesse caso aqui, para a gente ter certeza, a gente pode fazer semelhança de triângulos, ou seja, se a gente fizer 6 divididos por 2,7, deve ser igual a x, que é essa, chama de y, na verdade, essa é a minha altura, divididos por 1,35. Que pela lógica aqui, a gente já percebe que y é igual a 3 kN por metro. Então, considerando isso, a gente vai ter um diagrama bem simples aqui e nenhuma reação. Mesma lógica do outro, não faz sentido normal, vamos ter só uma cortante. Como é só uma, a gente sabe que a cortante está para cima. E como ele gira nesse sentido, o nosso momento deve girar no sentido contrário. Então, o nosso ME, nosso momento vetor, está no sentido contrário ao momento gerado por essa força aqui. Ele é a mesma lógica do que a gente já viu antes com o retângulo, só que como é um triângulo agora, não é mais simplesmente a base vezes a altura. Vai ser a área do triângulo. Então, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, ou seja, 2,025 quilonewtons. E está a uma distância de 1/3 de B. Ou seja, ficaria equivalente a um B sobre 3, que nesse caso é o 1,35. Aqui a gente vai ter duas reações, então só aplicando as equações básicas, a gente já chega aqui, VD não V, é exatamente igual a esta força de cá, ou seja, 2,025, ou como o livro coloca, 2,023. 23 não, 0,3. Bom, fazendo agora para o momento, seria um somatório de momentos ao longo de, seria exatamente 2,025 vezes o seu braço de alavanca, que vai ser 0,45, que é 1,35 divididos por 3, que é 0,911 kN vezes metros.